Sejam bem-vindos ao podcast Os Alquímicos, um podcast voltado para desenvolvimento de pessoas e comportamento humano. E hoje vamos falar aí sobre alguns temas que são importantes e que estão no nosso dia a dia, que é burnout, que é o pânico, que é a ansiedade e que é a depressão. Hoje a gente está com um convidado aqui que eu tenho a honra de apresentar, que é o Gustavo Zanqueta. Eu sou Renato Junque, sou formado em psicologia, com a minha colega também na condução do programa aqui. Sou a Aline de França, psicóloga, e é um prazer estar com você hoje, que está acompanhando a gente, abordando esse tema tão importante, né, que é burnout, depressão, ansiedade. E antes da gente começar, Renato, gostaria de destacar um patrocinador muito parceiro nosso aqui do canal, que é a Lege Serviços. A Lege é uma empresa especializada em limpeza, por exemplo, de fachadas, de grandes ambientes, né? Limpeza de altura, higienização de coifas e carpetes, limpeza de desinfecção de caixas, tratamento de conservação de pisos. Então, se você, de repente, é representante de uma indústria e precisa de uma limpeza mais focada, especializada, nós recomendamos com certeza a Lege Serviços. A gente vai deixar aqui embaixo para você informações sobre a empresa. Inclusive, se você gosta dessa temática de comportamento, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, aproveita para seguir o nosso canal, o nosso podcast e envia, inclusive, já o nosso link para quem possa se interessar, que possa fazer sentido. É muito importante ali para atingir o maior número de pessoas que, de repente, a gente pode estar ajudando essas pessoas. Vou dar a palavra aqui que apresentei por cima o nosso psicólogo clínico, que é o nosso convidado. Melhor apresentação é por si mesmo. Por favor, Gustavo, fale um pouquinho de você, se apresente para a gente. Olha, muito obrigado. Eu quero primeiramente agradecer o convite, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje, especialmente porque eu sei que é um início de projeto, né? E para mim é uma felicidade estar nesse início de projeto, né? E faço votos realmente para que esse projeto prospere muito, né? E alcance muitas pessoas. Eu sei, a gente estava conversando agora há pouco, né? Do propósito desse projeto, realmente trazer conhecimento, trazer uma luz, né, para as pessoas. Então, eu quero aproveitar também para dar os parabéns, tá, para a Aline, para o Renato, porque eu sei que não é fácil, né, hoje em dia, começar um projeto do zero, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu sou psicólogo clínico, atuo aqui em Campinas, né, atuo tanto presencialmente quanto online, né? Sou pós-graduado em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, e amo psicologia, amo conhecimento, amo estudar comportamento humano, pensamentos, enfim. E estou aqui à disposição para a gente bater um bate-papo hoje. Uhum. Muito legal, Gustavo. Eu, como profissional da área, eu amo falar sobre isso. O Renato também, profissional da área, né, Renato? E aí a gente separou algumas perguntinhas para fazer para você. Eu vou até olhar no celular, porque como é um tema muito interessante, então para eu não me perder, eu vou pontuando para você as questões, tá? Mas antes da gente começar, eu gostaria que você, por gentileza, assim, fizesse um breve resumo do que seria uma definição da depressão, do burnout, da ansiedade, para a gente conseguir ter um alinhamento com o público de modo geral, para a gente estar na mesma linha de raciocínio. Sabe, Aline, a ansiedade hoje, ela é de longe a maior demanda que eu atendo hoje no meu consultório, né? Então, é importante realmente que quem estiver nos assistindo preste muita atenção, né, nessa definição, e depois a gente vai falar sobre tratamento e tal, porque isso realmente hoje está atingindo uma parcela muito grande da população. Existem estudos recentes falando hoje de 1/4 da população brasileira é atingida, sofre de ansiedade, né? Então, veja bem, tecnicamente, a ansiedade, ela é um estado de apreensão, de medo, de preocupação, tá? Diante do porvir, diante do futuro, tá? Então, a pessoa que sofre de ansiedade, normalmente ela é sempre tomada pela preocupação e pelo medo do que vai acontecer, tá? A ansiedade, ela tem uma questão cognitiva, que são os pensamentos catastróficos, pessimistas, mas também tem uma questão comportamental, que normalmente é alimentada basicamente por comportamentos de fuga, né? A pessoa que sofre de ansiedade, ela foge, né? Ela esquiva de situações em que ela imagina que vai estar ameaçada, enfim. A ansiedade, ela tem o seu reflexo no corpo, então a gente está falando aqui de
taquicardia, a gente está falando de respiração acelerada, a gente está falando de tremores, né? Uma tensão muscular muito forte e casos muito intensos, a gente acaba ocorrendo as crises, as famosas crises de ansiedade e de pânico, né? Que já é um degrau acima, depois a gente pode falar disso, né? A depressão, ela é um estado de profunda falta de energia. É muito comum as pessoas, Renato, associarem depressão a tristeza e choro, né? Mas não é só isso. A depressão, ela é um estado onde a pessoa sente uma profunda falta de energia para realizar as coisas do dia a dia. Na depressão, a pessoa se sente profundamente irritado, e é interessante entender isso porque esse é um sintoma que poucas pessoas associam à depressão. Então, existe a irritação também associada muito forte à depressão. Na depressão, existe algo chamado anedonia. O que é isso? É a falta de prazer pelas atividades do dia a dia, tá? Então, esse combo de sintomas aí, associado, obviamente, também à tristeza, choro, à falta de sentido na vida, em casos mais intensos, até pensamentos sobre tirar a própria vida e tal, esse combo se constitui depressão, né? Você me perguntou também sobre o burnout, que é algo também que hoje em dia eu tenho atendido muitas pessoas no consultório. O burnout, ele vem a ser um estado de exaustão. Então, a pessoa, ela sente como se fosse uma bateria que zerou, né? No burnout, a pessoa, ela não tem energia, muitas vezes, para sair da cama e tomar um banho, por exemplo. Mas, é interessante dizer isso, o burnout, ele é associado à questão profissional, né? Então, a pessoa, esse desgaste todo está diretamente ligado à questão profissional e essa falta de energia também se expressa no momento que a pessoa deveria ir para o trabalho. Nas outras atividades, no âmbito pessoal, a pessoa até consegue se desenvolver um pouquinho. E como que você correlaciona a questão do estresse? Como você diferencia, se há diferenciação, até para o pessoal que está assistindo a gente, a diferenciação entre, se há ou não, entre estresse e burnout? Boa pergunta. O estresse, ele é um estado também de cansaço, né? O estresse é quando eu me sinto incapaz de atender alguma demanda. E, sentindo-me incapaz, eu vou exercer uma força muito grande, eu vou exercer uma energia muito grande para atingir aquela demanda. O estresse, ele tem a ver com uma rotina pesada, ele tem a ver com cansaço no trabalho, mas a pessoa estressada, ela ainda consegue manter a sua funcionalidade. É aí que está o X da questão. A pessoa consegue manter a sua funcionalidade, ela consegue trabalhar, ela consegue ter uma vida social e etc. Tá? Mesmo que a duras penas, mas ela consegue. Já no burnout, não. No burnout, a pessoa perde a sua funcionalidade. Ela não consegue mais trabalhar, por exemplo. Sim. E Gustavo, você acredita que, por exemplo, hoje, essa velocidade com que a gente vive nesse mundo contemporâneo, esse estresse, essas demandas, essas cobranças, toda essa rotina afeta de alguma maneira para que a pessoa desenvolva uma ansiedade, uma depressão, um burnout, um pânico? Qual que é a sua percepção sobre isso? Pois é. Veja, Aline, o momento que nós vivemos hoje, né, o momento social, histórico, econômico, ele, sem dúvida nenhuma, ele é um grande gerador de ansiedade, depressão, burnout, estresse, tá? É claro que existe hoje, eu recebo muito essa pergunta, né? Fala, Gustavo, existe hoje, por que existe esse boom de ansiedade, né? De fato, a percepção que nós temos hoje é que, principalmente após a pandemia, houve realmente um acréscimo muito grande de diagnósticos, especialmente de ansiedade e depressão. Mas é importante dizer, essa sensação, ela às vezes nos engana, né? Imaginando que esse é um fenômeno atual, contemporâneo, e não é, né? No passado, as pessoas também sentiam ansiedade, medo, né? Como é que a gente vai imaginar uma pessoa, por exemplo, vivendo na época da Segunda Guerra Mundial, que não tinha ansiedade, né? Uma pessoa na Idade Média, onde a expectativa de vida era de 30 anos de idade. É impossível imaginar o ser humano descolado do medo e da ansiedade, né? E da depressão também. O que acontece é que nos últimos anos, em especial após a pandemia, de fato, houve uma exposição maior a esse tema, né? Temas relacionados à saúde mental se tornaram mais visíveis e as pessoas passaram a dar mais foco para esse tema no dia a dia,
né? E com razão, inclusive. A pandemia foi um grande problema de saúde pública e também mental, né? Mas os estudos mais recentes mostram que não existe um acréscimo, os números de prevalência de doença mental continuam os mesmos, né? Nos últimos anos para cá. No Brasil, sim, houve um acréscimo, mas no mundo não. E claro que quando eu falo mundo, eu estou falando de estudos feitos principalmente nos Estados Unidos e Europa, né? A gente, quando o assunto é saúde mental, infelizmente, nós não temos muitos dados do que acontece, por exemplo, na África, no leste da Europa, no leste asiático, enfim, no mundo árabe, infelizmente, né? Mas, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, Aline, de fato, hoje, o nosso mundo, ele é um grande gerador de problemas de saúde mental. Por quê? Nós temos umas características importantes que é importante entender isso. Primeiro, a gente tem um grande signo, né, da nossa civilização atual, que são as redes sociais, né? As redes sociais, e veja, eu não quero aqui demonizar as redes sociais, porque eu acho que elas também têm um papel importante em conectar pessoas, né, democratizar conhecimento, e tá tudo certo. Mas também, por outro lado, existem inúmeros estudos que mostram que as redes sociais causam, sim, prejuízo no quesito saúde mental. Tem um livro que é incrível, que eu até recomendo para as pessoas que estiverem nos ouvindo, que é um livro novo, né, e que tem feito muito sucesso, que é o Geração Ansiosa, né? Do Jonathan Haidt, um psicólogo americano. E ele relaciona uma série de estudos mostrando os efeitos das redes sociais nos seres humanos, principalmente nos jovens. E principalmente na geração Z. O título, né, Geração Ansiosa, se remete à geração Z, né? A geração que veio ali de 95 a 2010, mais ou menos. Ali mostram, é muito interessante, assim, se você pegar o gráfico, a ansiedade e depressão, em jovens, homens e mulheres jovens, ele vem numa estabilidade até 2010. A partir de 2010, tem uma explosão. Por quê? Porque é quando chega o primeiro smartphone. Tá? A curva é assustadoramente alta, assim, íngreme. E hoje, a gente já sabe, por exemplo, que redes sociais, elas causam, especialmente nas garotas, muito aquela questão da comparação, né? Em busca de um corpo perfeito, por exemplo. Muitos casos de garotas relacionados à rede social que acabam tendo um comportamento de se cortar, né? Buscando tirar a própria vida e tal. Nos garotos, as redes sociais, as redes sociais não pegam tanto os garotos. Os estudos mostram que os garotos eles são sequestrados muito mais pelos jogos e por conteúdo adulto, né? Que também leva a ansiedade e depressão, mas pega especialmente as mulheres e as garotas, tá? Então, as redes sociais é um fenômeno. Outro fenômeno do nosso mundo contemporâneo é essa questão da economia de mercado que a gente vive hoje, né? Esse consumismo gerado pelas grandes empresas. Hoje, Renato, a gente ignora muitas vezes isso, mas nós vivemos uma sociedade pautada pelo consumo, Sim. né? E pelas grandes empresas. Então, a gente acorda e até a hora de dormir, o nosso pensamento é ganhar dinheiro para consumir. Seja comprar um tênis novo, seja consumir conteúdo em rede social, seja consumir uma comida. A gente virou uma espécie de ratinho no laboratório vivendo para consumir. Não existe mais espaço hoje para contemplação, para descanso, para tédio. O tédio, a gente podia ficar 1 hora falando de tédio aqui. O tédio é importante para o nosso crescimento. É super criativo o tédio. Você entendeu? Então, não existe espaço hoje, Aline, para sofrimento. Sim. As pessoas hoje, elas não estão dispostas a passar por sofrimento mais, tá? E por que tudo isso? Porque hoje esse consumismo, ele leva a gente para a superexposição, que esse é um outro tema também, mas esse consumismo, ele promete para a gente felicidade e prazer. Muito rápido. Comprado, né? Exatamente. Muito rápidos. Entende? Então, só que ele não cumpre o que ele promete. Ele não entrega o que ele promete, o consumismo. Então, eu quero mais. Eu quero um telefone novo. Eu quero um relógio novo. Porque o consumo tá aí a toda hora, né? Exatamente. Exatamente. Que é um outro sintoma também do nosso momento,
Hoje, a modernidade, né, nós vivemos hoje no momento pós-moderno. A modernidade, que veio ali segunda metade do século passado, começo desse século, ele vem. A modernidade ela veio desconstruindo tradições e instituições, tá? Então eu estou falando aqui de religião, eu estou falando de família, eu estou falando de casamento, eu estou falando de Estado, né? Eu estou falando de escola. A modernidade veio desconstruindo tudo isso, né? Não vamos nem entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim, mas veio desconstruindo. A pós-modernidade não colocou nada no lugar. Então o que a gente vê hoje, as pessoas, elas estão meio que perdidas, né? Essas instituições todas que eu citei, essa tradição toda que eu citei, bem ou mal, elas davam um balizamento ali, né? Eles davam algum sentido. Falaram, olha, vai por aqui, vai por ali. Você podia concordar ou não concordar, mas ele tinha um caminho. Hoje não existe. E isso é profunda, eu vejo isso nos meus pacientes, isso é profundamente angustiante, quando a pessoa não tem esse balizamento que eu me refiro, sabe? Você quer ver uma coisa interessante, Aline? O mundo atual nosso hoje, ele entrega algo que é assim, uma infinidade de opções e alternativas para tudo que você quiser. Então, se eu for no meu barbeiro hoje e falar assim, eu quero pintar minha barba de roxo, ele fala, ok, de amarelo, ok, de vermelho, ok, de verde, de preto, de branco. Se eu for comprar um tênis, eu tenho quantos modelos hoje para comprar? Se eu for pedir uma pizza hoje no aplicativo, é, é, é muito interessante isso. Essa abertura de possibilidades todas que a gente tem é profundamente angustiante e gera ansiedade. Sim. Sabe? Na nossa época, né? A gente não é tão velho, né, Renato? Mas quando a gente ia para a faculdade, a gente tinha lá 6, 8 opções para carreira, 10 talvez, né? Hoje, pergunta para um jovem de 20 anos, o que você quer ser? Ele pode ser qualquer coisa. Mas vamos falar dentro da área da psicologia. Olha, eu me formei há 25 anos atrás. Acho que o mais antigo de formado talvez seja eu aqui. E eu tinha 3 áreas que a gente aprendia na faculdade, que Pois era a é. educacional, que era a clínica e era a organizacional, ponto. 2 anos depois que eu saí, entrou já a questão de forense, entrou a hospitalar, entrou a psicologia do esporte, começou a entrar outras áreas que não se tinha anteriormente. Pois é. Então, assim, a velocidade é muito rápida, e agora, ainda mais com inteligência artificial, a velocidade está ganhando mais força ainda, né? Então, assim, as Exatamente. coisas estão vindo. Você falou ali do consumismo, e é real, porque na verdade a cada momento você surge uma necessidade nova ali que a mídia vai te colocando, o marketing vai te colocando para você consumir, consumir, consumir. Então parece que nunca é suficiente. Nunca é suficiente. E isso gera muita ansiedade. Sim. Eu ia te fazer uma pergunta. Bom, a ansiedade. Entendi que tem uma correlação grande e nesses últimos anos com relação à rede social. Mas ela vem também da infância? Ela vem também de uma relação materna-paterna, de um nível de exigência? Como que você enxerga isso daí através até do olhar da terapia cognitivo-comportamental? Como que é isso? Renato, nós, seres humanos, a gente é capaz de aprender tudo. O medo, por exemplo, é aprendido, Sim. né? Então, sim, a resposta é sim. Se eu venho de um lar onde eu vejo e escuto meus pais muito preocupados com tudo, né? Com falas e comportamentos sempre muito catastróficos, ou seja, nada vai dar certo, nós vamos ir para a rua, não vamos conseguir pagar as contas. Olha, toma cuidado com isso. Então, esse ambiente, sem dúvida nenhuma, vai gerar uma pessoa, na vida adulta, uma pessoa ansiosa. O ambiente, ele influencia muito nesse sentido. Muito bom. Sim. É. E nisso tudo, né, nesse mundo contemporâneo dessas várias opções, como você trouxe, né, muito bem, e tem-se opções em relação a qualquer coisa hoje, né? E em relação aos tratamentos que são ofertados para esses transtornos, para essas questões comportamentais, emocionais, quais você recomenda, quais você traz para explicar um pouquinho melhor para o público, qual realmente a gente pode aplicar na nossa vida? Veja, Aline, quando a gente está falando de ansiedade, depressão e burnout, enfim, quando a gente está falando de casos mais intensos, onde existe uma perda de funcionalidade muito grande, o tratamento psiquiátrico ele precisa estar junto ali, remédio, tá? Mas aquela ansiedade que incomoda, né, que causa desconforto, aquela depressão também que incomoda, mas ainda não tirou a funcionalidade da pessoa, é perfeitamente possível hoje em dia a pessoa seguir um tratamento terapêutico, tá? Com um psicólogo, uma psicóloga, e conseguir resultados muito importantes.
Veja, tem-se a ideia de que o tratamento, uma terapia, por exemplo, é uma conversa entre amigos, e não é. A terapia, ela tem protocolo, ela tem um caminhar ali, né? Ela tem um sentido, ela tem regras, enfim. E existe hoje, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu sou pós-graduado em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, existe hoje uma série de ferramentas que a terapia oferece para se atingir objetivos, como, por exemplo, baixar a ansiedade, devolver funcionalidade para a pessoa, desenvolver habilidades sociais, tá certo? E diversos outros quadros. Essas ferramentas que eu me refiro são ferramentas experimentadas, elas são baseadas em evidências, né? A psicologia hoje, ela tem uma linha hoje que a gente chama de PBE, que é Práticas Baseadas em Evidências, que é muito bacana, assim, porque ela oferece ferramentas e como medir. Então, você consegue medir hoje a evolução daquele paciente que está com você no consultório, se ele está de fato melhorando ou não. Não fica uma coisa tão subjetiva. É claro que, né, a gente não está falando de um relógio que você vai lá e conserta, a gente está falando da mente humana. Então, sempre tem um tanto ali de subjetividade. Mas a psicologia vem avançando muito nesse quesito de se avaliar melhor. A TCC, né, para quem não conhece, a terapia cognitiva comportamental, ela surgiu em 62 e hoje ela é a abordagem da psicologia que mais entrega resultado, tá? Isso não é minha opinião, isso são fatos. Até os médicos, na verdade, têm recomendado bastante a terapia Sim, comportamental, né? os psiquiatras têm indicado muito TCC. Então, a TCC, ela é a mais eficaz abordagem da psicologia, tá? A TCC, ela é tão eficaz que ela é tão reconhecida no mercado que ela se tornou o que a gente chama de termo guarda-chuva. Então, embaixo do termo TCC, hoje, vem surgindo novas técnicas, muito baseadas nessa parte cognitiva também, mas sempre ancorado nessa coisa das práticas baseadas em evidências. Tem, por exemplo, uma muito atual agora que eu recomendo, né, para as pessoas que estão buscando uma terapia e tal, que consulte, né, se o seu terapeuta conhece essa prática, que é a terapia baseada em processos, por exemplo, tá? TBP. Essa terapia baseada em processos, ela é super recente e ela é muito, muito legal, muito bacana. Ela consegue, eu não vou me estender aqui explicando isso, mas ela consegue deixar mais claro, por exemplo, onde estão os gatilhos, né, que a gente chama comumente de gatilho, mas os estímulos, onde estão as crenças limitantes, onde está o problema comportamental, como um organograma mesmo, assim, sabe? E aí fica mais fácil o psicólogo olhar e falar, bom, eu vou atuar aqui, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, Aline, eu acabei me estendendo. Existem hoje tratamentos na psicologia muito importantes, mas é importante dizer o seguinte, na minha experiência clínica, tá? Toda melhora passa necessariamente por uma mudança de estilo de vida. E aí eu tô falando de sono, a gente costuma subestimar sono. Sono, eu tô falando de atividade física, importantíssimo, fundamental, atividade física. Eu tô falando de alimentação, eu tô falando de a pessoa tirar ou diminuir bastante álcool, tabaco, outros tipos de droga, tá? E mudar a parte cognitiva, a maneira como ela se relaciona com os pensamentos. Então, se a pessoa não mudar o estilo de vida, dificilmente a terapia vai ter um efeito tão efetivo. Que, na verdade, é integrado, né? O ser é integrado. Na verdade, você tem várias partes. Não adianta realmente você cuidar da mente, mas de repente você ter uma má qualidade de sono. Que, assim, dormiu mal, provavelmente você vai continuar, vai acordar meio que estressado, cansado, exaurido. Agora, uma coisa que, para quem tá assistindo, de repente, não saiba muito bem a diferença, eu acho que é interessante ressaltar, que pra gente talvez é o beabá, mas, assim, falar a questão um pouquinho da distinção entre... Porque hoje tem muita gente, porque fulano tá deprimido. Tá deprimido ou tá triste? Qual que é a diferença disso? E eu ia pedir para você definir ali pra gente qual é o limiar da tristeza e da depressão. Porque, assim, a tristeza é um sentimento, a depressão já entra na psicopatologia. Entra um pouquinho mais nesse tema pra gente, fazendo favor. Claro, vamos lá. E esse é um bom tema, realmente. Eu disse anteriormente, né, Renato, que a gente vive hoje numa sociedade muito hedonista, assim, muito focada em prazer. E se eu tô focado em prazer, eu não quero sofrer, né?
Tá aí a indústria farmacêutica que não me deixa mentir. Ninguém hoje mais quer sofrer, né? E o sofrimento, ele faz parte da natureza humana. O sofrimento, ele é um grande professor e tal, né? Ele nos ajuda muito e é importante realmente. A tristeza, portanto, ela é, sim, fundamental, porque é na tristeza que eu vou entender que a vida não tá aí para me servir, né? A vida, eventualmente, ela vai me frustrar. Eu vou perder pessoas. Eu já atendi alguns casos, por exemplo, Renato, que a pessoa fala, olha, Gustavo, eu tô procurando terapia porque eu tô muito triste, eu tô chorando porque faz uma semana que meu cachorro morreu. Eu falo, cara, então você não precisa de terapia, né? Você tá num luto, e isso é absolutamente normal. Tem que vivenciar o luto. Exatamente. Então, a gente precisa hoje aprender a vivenciar a tristeza. Sentir tristeza faz parte da natureza humana. Agora, a depressão é a mesma dinâmica que eu falei do burnout e estresse. A depressão, ela, ela traz um sofrimento tão grande, que ela tira também a funcionalidade da pessoa. A pessoa não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais manter o namoro, sabe? Ela não consegue mais encontrar os amigos, ela só quer ficar em casa, trancada no quarto. Eu já atendi muitos casos assim. Então, a depressão, ela tira essa funcionalidade e aí já passou da hora da pessoa realmente procurar ajuda. E é importante ressaltar, porque às vezes tem alguém assistindo aí que conhece alguém que tá falando que tá triste e tal, e muitas vezes as pessoas acabam ainda confundindo e falando assim, é frescura. Pessoal, é importante para você que tá aí do outro lado ouvindo, é tudo isso que o Gustavo falou, porque às vezes é um alerta, é um pedido de ajuda, essa pessoa que não tá saindo do quarto, que tá sem energia, tá sem estímulo para poder viver, ela tá pedindo de alguma forma uma ajuda, uma ajuda de calado, mas tá pedindo. Então assim, ficar atento nesses sintomas é importante, porque assim, às vezes você pode ajudar conduzindo para um processo terapêutico ali, efetivo, eficaz, onde a pessoa vai se entender melhor para poder sair desse estado, né? Você sabe que teve uma coisa que a pandemia, ela trouxe essa visibilidade maior para a saúde mental, né? E todos os seus recursos e tal. Se tem uma coisa que a pandemia fez de bom, né? Se tem um lado bom, é quebrar alguns tabus na área da saúde mental. Com certeza. Né? Então, por exemplo, nós homens, a gente sempre foi muito resistente à terapia, né? E eu vejo que pós-pandemia, os homens têm buscado mais ajuda, né? Porque o sofrimento masculino é interessante isso. O sofrimento masculino normalmente é silencioso. Sim. É diferente da mulher. A mulher, ela procura ajuda, né? Então, então tem que buscar ajuda, como você falou, o Renato, porque não é brincadeira, sabe? A pessoa pode ter prejuízos sérios no amor, no trabalho e tal, e pode chegar a casos mais sérios, como a pessoa começar a ter pensamento sobre terminar a própria vida, né? Coisa do tipo. Gustavo, você tá dando uma aula aqui pra gente, assim, muito obrigado aí, principalmente para quem tá assistindo aí, que não conhece muito desses temas, eu acho que tá sendo muito claro, muito didático, inclusive, muito elucidativo. Mas a gente precisa falar também agora do nosso patrocinador, que é a Omni, que é uma loja de locação de trajes masculinos. Se você vai casar, se você é padrinho de um casamento, ou inclusive vai se formar, ótima oportunidade para vocês conhecerem a Omni. Tem várias oportunidades e trajes masculinos, inclusive até smoking. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o arroba aqui também. Entre em contato com as redes sociais, lá vai ter todos os contatos para vocês se informarem. A Omni fica aqui em Campinas, no Jardim Chapadão. Fica aqui o contato e entre em contato. Aline, Muito legal. Gustavo, hoje em dia, né, com essa questão das redes sociais, a gente percebe que todo mundo fala o que quer, sobre o que quer. Todas as pessoas têm uma opinião sobre algo, né? E nós temos ouvido e visto nas mídias muito sobre os termos da psicologia sendo propagados de uma maneira muitas vezes equivocada. Essa questão da inteligência artificial também que vem para muitos, né, dizendo aí substituir um terapeuta, né? Olha só que grande discussão. Qual é a sua opinião sobre a forma como esses termos são aplicados nas redes sociais e utilizados de uma maneira tão deturpada muitas vezes ou distorcida? Pois é, veja, eu consigo enxergar um lado positivo, né? Quando a gente percebe que assuntos como ansiedade e depressão hoje são discutidos na fila da padaria, né? São discutidos hoje na mesa de jantar das famílias.
Como eu disse anteriormente, as pessoas não têm mais vergonha, né? Não tem mais aquele estigma. Aliás, tem um pouco, mas está diminuindo, né? Aquele estigma de que quem procura psiquiatra é louco, quem procura terapia é louco, enfim, essas bobagens, né? Existe ainda um pouquinho, mas isso está sendo quebrado ao longo do tempo. Então, o fato da saúde mental hoje ter se tornado um assunto tão, enfim, discutido pelas pessoas, eu vejo eu vejo um lado positivo, mas você tem razão. Foram criados alguns mitos e tem muita gente criando conteúdo sem muita responsabilidade. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa recente mostrando que o pessoal, se eu não me engano, na Inglaterra, se eu não me engano, pegaram 1.000 vídeos no TikTok falando sobre TDAH. E desses 1.000 vídeos, 62% davam informações erradas. Então, ou seja, se a pessoa hoje, e a gente sabe que isso acontece, a pessoa vai se consultar, entre aspas, buscar um diagnóstico em vídeo de rede social, tem que tomar muito cuidado. Tem que pesquisar a fonte, quem é aquela pessoa que está falando, etc. Outra coisa, eu falei de mitos, né? Você quer ver um mito que é muito comum? Eu escuto muito isso no meu consultório, a pessoa, ela acaba repetindo, muitas vezes, falas que, especialmente o pessoal do coach hoje em dia fala, o pessoal ligado à atividade física, eles falam, por exemplo, que a disciplina é mais importante do que motivação. Ou, se não tiver motivação, a disciplina tem que te manter focado. Isso não existe na psicologia. Isso não existe, isso é uma falácia. E o que existe é motivação. Motivo para ação, né? Se eu tiver motivação, eu vou fazer tudo. E se eu não tiver motivação, eu faço nada. Para eu ter disciplina, eu tenho que ter motivação, inclusive. Se eu não tiver motivação, tudo desaba. Né? Outros mitos que se criam, né? Você até falou aqui. Se a pessoa está chorando, né? O Renato falou, se a pessoa está triste, chorando, eu estou depressiva. Não. Se a pessoa está irritada, está ansiosa. Não, também não. A gente precisa também colocar outra coisa que eu vejo muito hoje no consultório, um boom de TDAH, né? Então, muitas pessoas... Porque se você for, por exemplo, para um site de pesquisa, né? Para a gente não citar nomes, enfim, colocar lá falta de foco, por exemplo, vai aparecer aqueles testezinhos rápidos de 1 minuto, vai falar que você tem TDAH. E isso não é verdade. Quem que não tem um tanto de falta de foco hoje em dia, com esse excesso de estímulo que a gente tem hoje em dia? Né? Muita tela, muita luz e tal. Quem que não sofre de um tanto ali de falta de foco? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses testes rápidos, com essa visão superficial de diagnóstico, com esses pseudo conhecedores de internet. Tem que tomar cuidado. É interessante você falar isso, porque assim, na época que para quem não sabe, eu sou formado em psicologia, mas não atuo na psicologia. Os dois atuam aqui na psicologia, só sou formado em psicologia. Mas na época que me formei, a gente tinha aula de psicodiagnóstico, oh, meu Deus do céu, psicopatologia, que são as patologias ali da psique, né? E quando você começa a estudar, sempre você fala assim, nossa, eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo. Porque assim, tem traços em cada psicopatologia vai ter um tipo de traço que você vai se identificar. Por exemplo, a depressão. Ela tem a tristeza, mas ela é a tristeza, ela não é a tristeza, né? Como o Gustavo disse, ela tira a funcionalidade. Então, assim, você vai tendo um pouquinho de cada. Então, quando você joga em uma inteligência artificial, de repente, você vai se identificar com alguma coisinha. Agora, será que é aquilo? Daí, buscar um profissional é importante, porque a análise ela vai ser aprofundada e não rasa em 3, 4 linhas de explicação, que geralmente uma IA vai dar, né? Isso é importante ressaltar. Muita gente tem buscado a IA hoje, né? Porque, evidentemente, é gratuita e tal. Tá prático, tá na mão. Eu tenho pacientes que falam para mim, Gustavo, não briga comigo, mas essa semana eu briguei com meu namorado, eu entrei na IA e fiquei conversando com a IA pedindo... A IA, as pessoas precisam entender que a IA, ela acaba respondendo a uma demanda e se ela percebe que a pessoa gostou daquela resposta, curtiu aquela resposta, reforçou, usando uma linguagem da psicologia, a IA vai continuar dando mais do mesmo. Mais do mesmo. E a IA, ao mesmo tempo que ela tem acesso a todas as informações da internet, que é uma coisa quase infinita, ela também está muito associada àquele perfil da pessoa que está lhe perguntando. Ela se retroalimenta do próprio perfil que você está estimulando ela. Você está perguntando... Eu reparo muito isso, eu uso bastante IA para gerar alguns conteúdos voltados ali para
às vezes legenda, algumas coisas, lógico que tem que ter um crivo ali para poder ler e falar se é isso, se não é. Mas eu percebo muito isso. Muitas vezes ela vai dar mais do mesmo, porque ela vai conhecendo o teu perfil, o perfil de quem tá, do usuário. E daí, assim, ficar nesse vício muitas vezes é complicado também, né? Exatamente, exatamente. Porque a pessoa, ela não vai, ela muitas vezes vai reforçar um estado, às vezes, ali de angústia, sabe? De alguns questionamentos que a IA não vai necessariamente responder, ela só vai dar aquilo que a pessoa quer, que é um conforto, isso sim, né? Um conforto, aquela sensação de que tem alguém me ouvindo. Mas olha que interessante, existem estudos também que mostram que a terapia, ela tem duas principais finalidades e benefícios. Primeiro, o acolhimento, tá certo? A gente ouvir, a escuta. E segundo, resolução. Você trabalhar com a parte cognitiva, falar para a pessoa, enxergue dessa outra maneira. E se você pensar assim? E se você agir diferente? A terapia, fora da terapia, dificilmente vai encontrar. Aproveitando que eu estou falando de estudos, existe um outro estudo também que mostra que as pessoas, elas não estão dispostas a ouvir seus problemas. Então, isso é um mito também, né? Ah, minha amiga ouve meus problemas. Ela gosta de ouvir seus problemas até a página 2 ali. Depois disso, você vai ter realmente acolhimento e resolução na terapia. É claro que, né, existem as exceções, sempre, todo mundo tem ali, eventualmente, uma pessoa muito querida, que está sempre muito disponível. Não vamos também tirar o valor disso. As amizades têm mas a terapia, ele tem a técnica para auxiliar a pessoa naquele momento de sofrimento. Com certeza, e tem a imparcialidade, né? Nós não temos vínculo com o nosso paciente, então isso ajuda muito a ter uma clareza da percepção do problema dele, né? E também o processo terapêutico, né, Gustavo? Porque o processo terapêutico está justamente no movimento de o paciente falar e se ouvir. E a inteligência artificial traz muito assim, ele traz a questão e a inteligência artificial traz a resposta. Então a pessoa, ela não entra no processo terapêutico. Então não adianta a gente falar que vai substituir, porque não vai, porque não é só o processo da escuta. A inteligência também escuta assim como profissional. Mas a própria pessoa não se escuta nesse processo com a IA. E falando que, assim, como estamos em 3 psicólogos aqui, eu de formação, vocês de atuação, mas é importante falar, porque assim, a IA, ela vai te dar uma resposta. Sim. O profissional vai te dar um processo de reflexão, que é diferente, né? Ele não vai te dar uma resposta, ele vai te dar um processo de reflexão, que a resposta muitas vezes está dentro de você mesmo, da forma como você se comporta na psicologia comportamental ali, a questão dos estímulos, respostas. Mas eu queria falar uma coisa, porque quem está do outro lado, muitas vezes não sabe o que significa TDAH. Então, se você puder explicar isso daí também para quem está do outro lado, acho que é importante. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele também hoje, nesse caso do TDAH, eu acredito realmente que existe uma supernotificação. Muito do que se imagina ser TDAH, na verdade, o que a gente está falando é ansiedade. É uma mente muito acelerada, que é muito comum hoje e tal, né? Então as pessoas acabam caindo, não, eu tenho TDAH. Precisa passar por uma avaliação clínica e, muito provavelmente, se a pessoa puder passar por um neuropsicólogo, uma neuropsicóloga, também para emitir um laudo, né, baseado em testes, isso de fato vai ajudar muito. Agora, o que é o TDAH, né? Em termos fisiológicos, vamos chamar assim, biológicos, o TDAH, de maneira bem resumida, bem resumida mesmo, o TDAH, ele vem a ser um déficit de neurotransmissores, tá? Especificamente a dopamina, no CPF, que a gente chama, que é o córtex pré-frontal, tá? Então, como tem um déficit ali de dopamina, a pessoa, ela tem muita dificuldade em sentir satisfação naquilo que está fazendo. E isso vai fazer com que a pessoa queira mudar logo, a pessoa não consegue se manter muito naquele projeto, naquele trabalho, enfim, porque ele não está tendo muita satisfação naquilo, vai buscar outro, e outro, e outro, e outro. Outra coisa que eu vejo muito no meu consultório é comum as pessoas com TDAH, às vezes, desenvolver um hiperfoco. Então, a pessoa tem um hiperfoco e não consegue mais trabalhar com mais nada. Todo o resto perde importância, né? Isso também acontece muito, eu vejo na clínica. Existe a questão da hiperatividade, que é o H aí da sigla, né? Que também faz com que a pessoa fique muito inquieta. O TDAH, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento.
Então, é algo que... Isso é importante por quê? Porque é algo que vai surgir, dar os seus primeiros sinais lá atrás, na infância ou na pré-adolescência, tá? Então, na sua grande maioria dos casos, a gente está falando de algo que surgiu lá atrás. Uma criança que já teve dificuldade com nota, uma criança que teve dificuldade para ler um livro, para fazer uma redação, etc., né? Então, esse é um sinal também que precisa... E existe hoje uma medicação toda voltada para isso, né? Tem o Venvance, que é bem famoso, tem a Ritalina, que é mais antiga, tem agora um mais recente, que é a Atenta, né? O Atenta também. E existe também na terapia, na TCC, uma série de ferramentas aí que a gente se utiliza, de técnicas, para ajudar a pessoa a lidar com o seu TDAH, né? A fazer com que a pessoa consiga gerenciar melhor seu tempo, a sua atenção. Então, para quem sofre de TDAH, a grande mensagem é essa, né? Que realmente procure ajuda, porque existe realmente medicamento e terapia para ajudar. Sim. Muito interessante, né? É uma aula, né? Pois é. E você, assim, gostaria de deixar, Gustavo, uma mensagem para quem está assistindo a gente, para que de repente desperte essa pessoa a buscar uma ajuda, para que ela vire uma chave, sabe? Para que de repente ela tá ali, será que eu vou? Será que eu não vou? Como você falou, né? Os homens que têm essa tendência, a dificuldade a buscar ajuda. Você gostaria de deixar uma mensagem para o nosso público? Bom, eu quero deixar aqui muito alinhado com o que o Renato falou, dizer que realmente, dizer para que as pessoas realmente busquem ajuda, né? O sofrimento emocional, psíquico, mental, ele é real e ele traz prejuízos reais também. Não é frescura, não é falta de Deus, né? Não é preguiça, né? Eu atendo muitos casos assim, a pessoa, eu tenho preguiça, vai ver um caso de TDAH, por exemplo. Eu sou preguiçoso, eu fico em casa. Não, tem uma ansiedade social ali, uma fobia social, a pessoa não consegue socializar. Então, o que eu queria realmente deixar de recado é para que as pessoas busquem ajuda. Hoje, existem inúmeros profissionais. Para quem, eventualmente, né, Renato e Aline, não tem grana hoje em dia para investir numa terapia, existem hoje as faculdades de psicologia que oferecem atendimento de primeira qualidade gratuitamente. Existe hoje no SUS também atendimento gratuito de primeira qualidade. Então, busque ajuda. Porque, de fato, cuidado mental e emocional é qualidade de vida como um todo. Sim. Muito bom, adorei nosso papo. Acredito que clareou muitas coisas para muitas pessoas que sofrem em silêncio, né, Gustavo? Não são todas as pessoas que se dão a oportunidade de virem para o consultório, né? Como você falou, tem muitos tratamentos hoje gratuitos nas faculdades, existem meios, mas a pessoa às vezes não toma aquela iniciativa, né? É isso aí. Gustavo, obrigado pela parceria e por ter vindo aqui com a gente. O nosso projeto é um projeto que estamos iniciando e o Gustavo está abrindo as portas aqui junto com a gente. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Vou dar a palavra aqui para a Aline também, para falar não só do nosso processo de mentoria, antes disso, em 2026 teremos, eu e a Aline de França, alguns workshops de desenvolvimento pessoal, de imersão. Isso já está acontecendo, eu não sei quando vai ser lançado esse podcast, em que dia exatamente, se final de 2025 ou 2026, mas a gente tem alguns workshops que estão acontecendo agora mais compactos em 2025, e em 2026 teremos alguns workshops de imersão, de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, então fiquem atentos ali, porque quando tiver as datas a gente vai anunciar aqui. E Aline, acho que você tem mais alguns recadinhos. Tenho 2 recadinhos para deixar para você que está assistindo a gente. O primeiro deles é falar sobre mais um dos nossos patrocinadores oficiais, que é a Agência Azevo, que desenvolveu o nosso logotipo do projeto. É uma agência que faz rebranding, então de repente se você já tem um logotipo, gostaria de melhorar, a Agência Azevo fazer esse trabalho de desenvolvimento. É uma escuta muito ativa, realmente de acordo com a necessidade. A Agência Azevo também faz essa administração das redes sociais, então vale a pena. A gente vai deixar aqui embaixo os contatos deles. Eles atendem em Hortolândia, mas assim, como é um trabalho digital, dá para abranger nível Brasil e mundo, né? E o Renato e eu também temos um projeto das mentorias, tanto individuais quanto em grupo. A gente vai lançar em breve um grupo de mentoria, então se você gostou da nossa abordagem, gostou da nossa energia, quer aprender mais com a gente, ou quer de repente iniciar o seu processo de desenvolvimento com a gente, também temos aí as mentorias, e aí em algum lugar da rede social aqui a gente vai deixar os contatos para vocês, de como você pode falar com a gente sobre esse projeto especificamente.
Para quem gostou também do nosso convidado, Gustavo Zanqueta, vamos deixar o @ dele aqui para vocês seguirem. Aproveitem para seguir o nosso colega aqui, porque tem muito conteúdo bacana. Eu sei que ele é bem ativo lá na rede social, porque eu o sigo. Então aproveitem para seguir o Gustavo. E mais uma vez eu agradeço. E para você que gostou, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal. Nosso objetivo aí é crescer esse canal e levar esse conhecimento para maior número de pessoas. Eu falo aqui junto com a Aline que se a gente plantar uma sementinha em cada um que estiver assistindo aí, e cada um poder ajudar ao próximo, a gente vai ter uma sociedade melhor. Espero que não seja utopia da nossa parte aqui, mas esse é o nosso objetivo, que cada um de nós possamos crescer e a gente contribuir com uma sociedade cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez, agradeço você, obrigado pela participação aqui para minha parceira que está aqui comigo nesse projeto incrível, e muito obrigado. Finalizamos mais um podcast Os Alquímicos.